Verdade do Espírito. Dê boas-vindas ao Espírito Santo. Levante a mão, dê boas-vindas ao Espírito Santo. Somente crer, somente crer. Bom dia na paz imensurável de Cristo Jesus, nosso Senhor. É um privilégio mais uma vez estar aqui. O Senhor tem me concedido já várias oportunidades de ocupar esse santo lugar, esse púlpito, de onde sai as infalíveis palavras de Deus. Pastor Adalto me fez o convite no Encontro Nacional de Goiânia, um encontro próximo passado, e eu sinto o peso da responsabilidade falar a um povo que é instruído, alimentado, sob os doutos cuidados pastorais desse homem que Deus tem levantado. Reconhecidamente, uma das colunas da mensagem precursora da segunda vinda de Cristo no Brasil. A sua participação no plenário é de grande importância. Nos momentos decisivos, a sua palavra tem um grande peso. O Pastor Adalto é um grande companheiro, um grande homem de Deus, e eu me sinto honrado gozar de sua confiança. Eu devo pregar uma mensagem de cunho evangelístico, muito embora haverá porções direcionadas à igreja. A razão pela qual farei isso, eu sei que há alguns visitantes e sei também que essa gravação vai circular e chegar às mãos de pessoas ainda não reveladas e que através dela poderão ser alcançadas. Eu já realizei campanha evangelística no país em que no dia em que ela foi realizada não houve sequer uma decisão. No entanto, a mensagem ficou gravada e ela foi parar às mãos de um pastor que pertencia a uma igreja denominacional. E através daquela mensagem, daquela fita de vídeo, ele foi esclarecido. E hoje é um ministro da mensagem precursora da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar em pé para a leitura do Santo Livro, a Bíblia, que será feita em Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Capítulo 17, versículo 11.
Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, pois de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim. Fechemos nossos olhos, vamos falar com o nosso afável Pai Celestial. Bendito Deus e Santo Pai, Ser Supremo, autoexistente, onipotente, onisciente, onipresente, são prerrogativas exclusivamente tuas. Deus que habita na luz inacessível, a quem homem nenhum viu e nem poderá ver. No nome do teu santo Filho, o Senhor Jesus, aproximo-te reverentemente de ti, para me colocar à disposição do teu Santo Espírito, para ser mais uma vez usado. Está escrito que a tua palavra é como espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e discerne os pensamentos e intenção do coração. Pai, eu sei, Senhor, que eu tenho a mecânica, porém a dinâmica o Senhor a tem. Eu posso ser versátil, citar muitas escrituras, no entanto, carece do sobrenatural, daquela unção que vivifica, que esclarece, que abre os entendimentos, que alcança os corações, que possamos sair daqui edificados. Pessoas não esclarecidas que saiam reveladas, crentes que saiam edificados, rejuvenescidos espiritualmente, pessoas passando por lutas que possam sair animadas, encorajadas a continuar lutando contra Satanás e suas hostes, pois nesses últimos dias ele se mobiliza freneticamente, sabendo que pouco tempo lhe resta. Senhor, Senhor, queremos ser grandemente abençoados, em nome de Jesus Cristo, amém. Pode se assentar. Eu vou iniciar a mensagem com o que diz o profeta de Deus na mensagem Um Resumo das Eras. No final, a última página, nem por um minuto trago uma mensagem às pessoas para que me sigam ou unam-se à minha igreja ou comecem alguma confraternização ou organização. Nunca fiz isso e não o farei agora. Não tenho nenhum interesse nessas coisas. Tenho sim, todavia, interesse pelas coisas de Deus.
e pelas pessoas. E se eu conseguir fazer tão somente uma coisa, estarei satisfeito. Essa é ver um verdadeiro relacionamento espiritual estabelecido entre Deus e os homens, onde os homens se tornem novas criaturas em Cristo, cheios do Espírito Santo, e vivam de acordo com sua palavra. Eu queria convidar, rogar e advertir a todos a ouvirem a sua voz nesta ocasião, e a Ele completamente renderem suas vidas, do mesmo modo que confio em meu coração, me entreguei completamente a Ele. Deus os abençoe e que sua vida ou a sua vinda rejubile seus corações. Amém. Essa é uma palavra introdutória. O grande expositor da palavra, o apóstolo São Paulo, o maior expositor da palavra, ele escreveu mais da metade do Novo Testamento. Ao chegar em uma cidade chamada Bereia, o autor do livro Atos dos Apóstolos, que foi o evangelista São Lucas, menciona que os de Bereia foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica. E explica por quê. De bom grado receberam a palavra, examinando dia a dia nas Escrituras se essas coisas eram assim. Eu vou intitular a mensagem: examine as Escrituras se essas coisas são assim. Vou focar várias matérias contidas na Bíblia Sagrada. Vamos começar pelas 7 eras da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Na mensagem, o mensageiro do entardecer, diz o profeta de Deus, parte do parágrafo 63. Haviam como que 300 ou 400 pessoas ali. O anjo do Senhor foi diretamente para o lado da parede, como uma luz, e desenhou essas eras da igreja. Ele mesmo. Nós todos ficamos ali olhando, e desenhou a primeira era, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta e a sétima era. Vejam vocês o sobrenatural
no tabernáculo Branham Jeffersonville, a luz divina, o anjo do Senhor desenhou na parede o gráfico das 7 eras da igreja, com seus respectivos mensageiros. Você quer examinar as Escrituras se isso é assim? A Bíblia nos fala em tempos dos gentios e plenitude dos gentios. Tempos dos gentios. São Lucas capítulo 21, versículo 24. E para todas as nações sereis levados, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. É aquele período do domínio político das nações sobre o povo judeu. Está escrito em Levítico, capítulo 26, versículo 33, que Deus espalharia Israel entre as nações. Isso começou no segundo livro de Crônicas, capítulo 36, com a invasão de Nabucodonosor sobre Jerusalém. A partir de então, o povo judeu passou a sofrer o domínio dos gentios. De acordo com Daniel capítulo 2, o sonho de Nabucodonosor acerca da estátua, com vários materiais. Então nós tivemos o Império Babilônico, representado pelo ouro, o Império Medos Persas, representado pela prata, o Império Grego, representado pelo bronze, o Império Romano, representado pelo ferro e pelo barro. Assim o povo judeu ficou disperso até que no ano de 1948 houve a reorganização política do Estado judeu, terminando os tempos dos gentios. O Senhor Jesus, apanhando uma coisa para representar outra, apanhando a figueira, disse em São Mateus capítulo 24, versículo 32: olhai para a figueira, quando ela brotar, seus ramos se tornar tenros, é sinal do verão. A figueira é Israel, que se reorganizou politicamente, está plantado em sua terra por profecia e que não mais será arrancado, sofrendo a pressão dos magnatas do petróleo, os árabes, cercado ali por eles, permanece intacto, invicto, jamais será despatriado.
Pois há uma profecia em Amós, capítulo 9, versículo 15, que diz assim: eu os plantarei em sua terra, não mais serão arrancados, diz o Senhor Todo-Poderoso. Ali estão eles, esperando pelo Messias. De acordo com Romanos capítulo 11, Deus arrancou os ramos naturais da oliveira, os judeus, e enxertou o zambujeiro, os gentios. Agora, ele está voltando para os ramos naturais, através dos dois profetas de Apocalipse 11, Moisés e Elias. Mas isso é após Jesus vir e levar a igreja para a glória. São João 14, 3. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejais vós também. Plenitude dos gentios é um período espiritual, não é político. É o período em que Deus visita os gentios. Dentro desse período estão as 7 eras da igreja. As 70 semanas de Daniel são para os judeus. Daniel, capítulo 9, parte do versículo 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. A santa cidade de Daniel era Jerusalém. O seu povo era judeu. 70 semanas de Daniel se dividem em 3 períodos. 7 semanas, período em que o templo foi reconstruído. 49 anos. Uma semana profética é uma unidade numérica de 7 anos. Mais 62 semanas até o Messias. Com as 7, 69. 483 anos. A palavra Messias quer dizer ungido. No hebraico, Messias é ungido. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude. Atos capítulo 10, versículo 38. E isso aconteceu por ocasião do seu batismo. Ao sair das águas do Jordão, São Mateus capítulo 3, a partir do versículo 13. Os céus se abriram e viu-se o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Ali ele foi ungido. Ali não era mais apenas Jesus, seu nome humano. Agora ele era Cristo. E se era Cristo, Senhor também, porque o Pai estava nele. Senhor e Cristo. Atos 2, 36. Saiba com certeza toda a casa de Israel, que este Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Vai acompanhando com as Escrituras.
se essas coisas são realmente assim? Ao ser batizado, Jesus iniciou o seu profícuo, seu frutífero ministério, que não durou muito tempo. Foram apenas 3 anos e meio. Foi a última parte da última semana das 70 semanas de Daniel. Se você ler em Daniel capítulo 9, versículo 27, você constatará que a última semana seria cortada pelo meio. Uma semana, 7. Você corta 7 pelo meio, você obtém 3 anos e meio. Quando o Senhor Jesus pregava, ele ainda estava no período das 70 semanas. Ele estava na primeira parte da última semana. Então, ele não foi aos gentios. Por quê? Daniel 9, 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, o povo de Daniel, judeu. Jesus não foi aos gentios e disse aos discípulos que não o fossem. Essa meninice é assim. São Mateus capítulo 10, versículos 5 e 6. Não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em aldeias de samaritanos, mas ide após as ovelhas perdidas da casa de Israel. Vejam bem, quando ele partiu a última semana pelo meio, com o suplício do Calvário, os outros 3 anos e meio, a última parte, ele jogou a última parte lá para o futuro. Porque as 70 semanas são para os judeus. Então os outros 3 anos e meio serão para os judeus também. Moisés e Elias irão pregar por 1260 dias para o povo judeu. Apocalipse capítulo 11. E darei poder às minhas 2 testemunhas, que vestidas de saco profetizarão por 1260 dias. 3 anos e meio. E eles pregarão a quem? A Israel. Nesse período, por manobras políticas, religiosas, o plenipotenciário de Satanás, aquele que hoje é falso profeta e que tornar-se-á besta, estará sentado no templo de Deus, parecendo com Deus. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo 3. O homem do pecado, o filho da perdição, que vai enganar os judeus, fazendo um pacto com eles. Como a mensagem profética esclarecedora, a mensagem de Moisés e Elias abrirá os olhos de um remanescente, 144 mil. Apocalipse capítulo 7. Apocalipse também capítulo 14. 144 mil judeus. Amém? Amém. Glória a Deus. A minha alma se alegra em ver a coesão da palavra de Deus. Agora,
Eu disse que Jesus cumpriu 3 anos e meio de ministério. E que jogou os outros 3 anos e meio para frente, para os judeus. E nesse período, entre os 3 e meio que já se cumpriram, e os 3 anos e meio que se evidenciarão, entram 7 eras da igreja, com 7 mensageiros. Examine se isso é assim. Os teólogos, os exegetos, bacharéis em teologia, eles falam muito que a mensagem é falsa, que é heresia, mas eu nunca ouvi um bacharel em teologia explicar as 7 pontas e os 7 olhos do cordeiro. Apocalipse capítulo 5, versículo 6. E olhei e vi um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. Pergunto eu, 7 Espíritos de Deus? Deus tem 7 Espíritos Santos? Isso entraria em contradição com Efésios capítulo 4, versículos 4, 5, onde diz que há um só Espírito. 7 Espíritos de Deus é o Espírito Santo em 7 homens, em uma sétupla manifestação. Glória a Jesus. 7 pontas são as 7 eras. Apocalipse capítulo 1, versículo 11. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. O irmão Branham, igreja, abeberou-se em 3 fontes para pregar as 7 eras com 7 mensageiros: Bíblia, revelação, história. Bíblia, pois na Bíblia ele encontrou as 7 eras, desde o Velho Testamento. Você pega Zacarias capítulo 4, Zacarias viu 7 lâmpadas abastecidas pelo azeite. O azeite é o Espírito Santo. As 7 lâmpadas são as 7 eras da igreja. Você encontra as 7 lâmpadas em Apocalipse 4, versículo 5. E do trono saíam vozes, relâmpagos e trovões, e ardiam as 7 lâmpadas, que são os 7 Espíritos de Deus. Os 7 mensageiros, desde o Velho Testamento. Zacarias capítulo 3, versículo 9. Porque sobre esta pedra única estão os 7 olhos. Quem é a pedra? É Jesus Cristo. Atos capítulo 4, versículo 11. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores. Efésios capítulo 2, versículo 20, no final: Cristo, a principal pedra da esquina. Examine a escritura se isso é assim. Foi na escritura que ele encontrou, Apocalipse capítulo 1, versículo 20, 7 castiçais com 7 estrelas na sua destra, que são os anjos, os 7 mensageiros. Ele encontrou isso. Agora vejam bem, onde o irmão Branham encontrou o nome de Irineu, de Martim, de Columba, de Lutero, de Wesley? Foi na história da igreja. Mas aí houve a necessidade da revelação. Porque foi a revelação que
determinou para ele. Porque se fosse pela lógica, o irmão Brana diria que o mensageiro de Esmirna foi Policarpo. Porque Policarpo foi bispo da igreja de Esmirna, venerável ancião, respeitável ancião, discípulo de João. Vocês sabiam? João, por sua vez, discípulo de Jesus. Então, uma corrente de elo em elo, de Jesus para João, de João para Policarpo, de Policarpo para Irineu. No entanto, a revelação diz que foi Irineu. Vocês estão captando? Então, primeiro mensageiro, São Paulo. São Paulo, que nem sempre foi Paulo, era Saulo. Ele precisou sair de uma denominação. Ele era fariseu, se tornou um cristão. Todo mensageiro de Deus, para pregar a mensagem de Deus, teve que sair do sistema onde ele estava. Porque Jesus disse que não pode pôr pano, remendo novo em pano velho. Não pode pôr vinho novo em odre velho. Não suporta. Então, Paulo teve que sair do farisaísmo. Lutero teve que sair do catolicismo. Wesley teve que sair do anglicanismo. O irmão Brana saiu da igreja batista. Glória a Deus. 7 eras com 7 mensageiros. Éfeso, Paulo, Esmirna, Irineu. Glória a Deus. Continuando, Pérgamo, Martim, Columba, mensageiro de Tiatira, Sardes, Lutero, reformador, Filadélfia, João Wesley, Laodiceia, William Branham, o 7º anjo de Apocalipse 10, versículo 7. O 7º mensageiro. Examine a escritura e veja se isso é realmente assim. É realmente assim. Glória a Deus, aleluias. Alguém me escreveu uma carta, ouvinte do programa, eu sei, é um pregador. Ele não se identificou, mas eu sei quem é ele. Um pregador. Ele escreveu uma carta, em parte elogiando, em parte criticando. E disse: eu até admiro o senhor pela tua versatilidade, pela tua coragem de pregar pelo rádio, coisas que hoje os pregadores não têm coragem de pregar, nem no púlpito. Mas o senhor cita muito a Bíblia para tudo que prega. Então me cite capítulo, livro, versículo, onde está o nome de William Marion Branham. Ele disse: amigo, suponhamos que você vivesse nos dias de João Batista. Você creria nele? Certamente você me responderia que sim, que acreditaria. Só que eu te diria o seguinte: você usaria o mesmo argumento. Usaria o mesmo argumento, porque quando veio João Batista, não tinha o Novo Testamento, só tinha o Velho. Você poderia dizer: onde está o nome João Batista nas Escrituras? Às vezes você encontraria lá com um eleito que creu em João, você desafiaria ele. O eleito diria: não, ele é a voz do que clama no deserto, Isaías 43. Mas lá não fala que é João Batista. Não, ele é o anjo de Malaquias 3, eis que eu envio o meu anjo. Mas lá não fala que é João Batista. Você estaria empacado do mesmo jeito. Mas para o eleito isso não é embaraço.
Glória a Deus. Um outro me escreveu: como que eu posso crer na mensagem desse homem, cujo nome não está na Bíblia? Como que eu posso crer no batismo que ele prega? Eu disse: amigo, se você não crê no batismo que ele prega, porque o nome dele não está na Bíblia, o nome de Paulo está. E Paulo pregou o batismo no nome de Jesus Cristo. Pedro pregou o batismo no nome de Jesus Cristo. João pregou o batismo no nome de Jesus Cristo. Um renomado teólogo soltou um folheto contra o batismo em nome do Senhor Jesus. Eu estava pensando, tantas coisas que esse povo tem para combater, né, que deviam ser combatidas. Combateu o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. E fez um alerta: cuidado com os modernos sabelionitas. Porque Sabélio foi um homem da história da igreja que ele teve luz sobre a unidade de Deus, sobre o batismo. E ele disse assim: cuidado com o sabelionismo. Batismo em nome de Jesus Cristo é sabelionismo. Ele dizendo: eu gostaria de dizer para aquele teólogo, por que o senhor não acrescentou? Batismo em nome de Jesus Cristo é pedrismo. Batismo em nome de Jesus Cristo é paulismo. Batismo em nome de Jesus Cristo é joãozismo. Batismo em nome de Jesus Cristo é filipismo. Batismo em nome de Jesus Cristo é jesusismo. Porque foi ele que mandou batizar no nome dele. Você pode dizer: ah não, ele não mandou batizar no nome dele. Mandou sim, senhor. Ele mandou batizar no nome dele. Para quem tem o entendimento aberto, primeiro ele abriu o entendimento. Lucas 24, 45. Então lhes abriu o entendimento. Aí mandou batizar no nome dele. Ele citou 3 títulos e exigiu o nome daqueles 3 títulos. Oh, que coisa clara, gente. Que luz maravilhosa. Eu sou pai, sou filho, tenho um espírito, porque se eu não tivesse um espírito, minha matéria seria morta. Sou pai, filho, espírito, mas o nome desse pai, filho, espírito é Luiz Mendes. Jesus em Mateus 28, 19 exigiu o nome daqueles 3 títulos: Pai, Filho e Espírito Santo. E vocês querem saber qual é esse nome? São Lucas capítulo 24, versículo 47. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados. Examine as Escrituras e vê se realmente é assim. A igreja entende. Eu estou pregando isso por amor aos visitantes, por amor àqueles que ainda vão ouvir através de gravação. E mesmo nós, a nossa alma se jubila ouvindo essas verdades. A nossa alma se alegra ouvindo essas verdades. Glória a Jesus. Como se pode um homem que fala em rede nacional de televisão, um missionário, ser tão infeliz, desgraçadamente infeliz, em uma resposta, quando uma pessoa lhe perguntou: missionário, Jesus mandou em Mateus 28, 19, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e Pedro e os demais apóstolos batizaram em nome de Jesus Cristo. Como o senhor explica isso? Ele sorriu e disse: entre Jesus e Pedro, eu fico com Jesus.
Eu diria para aquele missionário: e eu fico com os dois missionários. E eu fico com Jesus que mandou, e eu fico com Pedro que cumpriu. Ou então, missionário, o senhor está dizendo que uma escritura contradiz outra? O senhor está dizendo que uma escritura invalida a outra? Atos 2:38 invalida Mateus 28:19? A Bíblia contradiz a Bíblia? Não pode. A Bíblia é harmônica, de Gênesis a Apocalipse. O que é que os apóstolos receberam no dia de Pentecostes? O Espírito Santo, que de acordo com São João 16:13, os guiaria em toda a verdade. Aleluias! Examine se isso é realmente assim. Você vai para Atos 2:38, arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, recebereis o dom do Espírito Santo. Capítulo 8, versículo 16, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Capítulo 10, versículos 47 e 48, mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Capítulo 19, versículo 5, e eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. Examine se isso é realmente assim. É assim. Atos 17:11. De bom grado receber a palavra, examinando a Escritura, se essas coisas eram realmente assim. Glória a Deus. Agora vamos entrar em uma outra matéria. Vamos falar um pouco sobre a predestinação. É um valentão aí, um homem que vai na televisão e desce o pau em deputado corrupto e juiz arbitrário, é um lotista de primeira, se envolve com problemas de Sodoma e pregando duramente contra homossexuais, coisa que nós também pregamos, é claro. Mas nós temos coisas que vão além, aleluias. Nós não estamos muito envolvidos com os problemas de Sodoma. Nós não somos Ló. Nós somos Abraão, que estamos lá fora. E que Deus está conosco, revelando o que vai acontecer com Sodoma. O Elohim, a igreja está sabendo. Oh, glória a Jesus. E ele se envolve muito com essas coisas. Só que quando dá um flash assim e mostra a igreja dele, sinceramente, se um assembleano de 50 anos, de 60 anos, talvez nem isso, um assembleano de alguns anos, quando a igreja evangélica, a Assembleia de Deus, primava pela santidade, chegasse ali e visse no frontespício, Assembleia de Deus, é aqui mesmo, é minha igreja, e entrasse ali e visse mulheres de batom, de esmalte, de brinco, de cabelo cortado até na nuca, calça esporte, diria o quê? Vocês não têm vergonha de chamar isso aqui de Assembleia de Deus? Foi-se o tempo que os dons espirituais eram a mensagem do dia, o maná do dia. Por causa de falar em línguas, uma pessoa ficava até magra.
de tanto jejuar, de pôr a cara no chão, de mulheres com vestidões, de moças com os cabelos crescidos, de homens até com colarinho abotoado, às vezes iam até a excesso, do violãozinho velho, sem bateria, da simplicidade, do tempo que não se exigia um diploma de parede para ser pastor, que se exigia a capacidade do Espírito Santo, o revestimento do poder. Oh, glória a Jesus. Mas se você pegar Êxodo capítulo 16, você vai constatar que o maná de um dia não servia para o outro. Deus dizia: não se preocupe, maná de hoje não guarde para amanhã eu dou outro. Aleluia. Mensagem de Lutero foi boa para o seu dia. Hoje está contaminado aquele maná, virou a igreja luterana. Mensagem de Wesley foi boa para o seu dia, contaminou-se o maná, virou a igreja metodista. Maná pentecostal foi bom para o seu dia, hoje está contaminado, ramificou-se em denominações e balbúrdia dos dons e técnicas manipulatórias e meios sugestivos. Movimento neopentecostal, o céu deles é aqui na terra. A fogueira santa deles é só para prosperar, é para ter dinheiro no bolso, é para ter carro importado. O nosso evangelho vai além disso, é arrebatamento. Põe o povo do céu. Glória a Deus. Graças a Deus. Aleluia. E com a sua mente fértil de teólogo, combatendo a predestinação, dizendo isso é uma estupidez, dizer que Deus aceita um e rejeita outro, é que ele está confundindo presciência de Deus com vontade de Deus. Aí que está a coisa. Predestinação e livre-arbítrio são conciliatórios, não são contraditórios. Na verdade, Deus criou o livre-arbítrio. Deus não te força a fazer nada. Deus não te força, Deus quer espontaneidade. Você pensa que Deus se agrada dessa pessoa que vem na igreja resmungando, só porque o pai quer que ela venha, só porque a mãe quer que ela venha, e resmungando e murmurando? Deus quer espontaneidade. Que negócio é esse? Tudo que vai fazer é debaixo de ordem e de exigência, e tem que estar policiando para não usar roupa assim, que a manga não pode ser assim, e que o vestido não pode ser assim. Deus quer espontaneidade. Pegue Hebreus 13:17, obedecei vossos pastores, porque velam por vossas almas, como quem hão de dar conta delas, para que o façam com alegria, não gemendo, porque isso não vos será útil. Você está aqui não é porque teu pai quis, tua mãe quis, teu marido quis. Salmo 122, alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Aqui está você espontaneamente. Aleluia.
Uma irmã me dizia que, pastor, eu sempre fico pegando no pé do meu marido para dizimar. Ele não quer dizimar. E um dia eu falei, bem, tira o dízimo. E ele pôs a mão no bolso, nervoso, pegou 10%, jogou na cama e falou, toma, leva. Eu falei, só que eu não pego esse dinheiro. Deus não se agrada disso. Pega o Salmo 51 e vai lendo. Fala que espírito voluntário é de grande valia aos olhos de Deus. É uma coisa que você faz espontaneamente, por querer fazer, com alegria. Aleluias. Você sabe que você fez uma escolha. Houve livre-arbítrio, sim. Você vê, aquele moço batista chegou e disse, irmão Brana, espero que não soe como sacrilégio, mas isso só pode ser o capítulo 23 de Apocalipse. Tocou no irmão Brana, falou em uma língua estranha, 3 intérpretes ali, inclusive um da ONU, falou o que aquele moço falou, Deus através da boca dele. Deus falou que o irmão Brana tinha escolhido o caminho estreito. Você escolheu, moça, o caminho estreito. Você escolheu. Você deixou danceteria, você deixou clube, você deixou namoro fornicário. Moço, você deixou o mundo, você deixou futebol, você deixou, irmão, salão de beleza, você deixou, irmão, bilhete de loteria, você deixou o mundo, você escolheu o caminho estreito, você tomou o caminho com os poucos desprezados do Senhor. Uma porção do céu espera por ti. Oh Deus bendito, aleluia. E ele dizendo, como pode, se existe o livre-arbítrio, como pode haver o determinismo de Deus, e eu quero esse, não quero aquele? Na verdade, Deus pela sua vontade, ninguém se perderia. Ninguém. Pegue 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Deus quer que todos se salvem e que cheguem ao conhecimento da verdade, mas pelo seu conhecimento prévio, Ele sabia o que você faria com o livre-arbítrio. Que culpa tem Deus em omitir o nome de uma pessoa do livro da vida, sabendo que aquela pessoa daria as costas para Ele? Deus é presciente. 1 Pedro 1:2, eleitos pela presciência de Deus Pai. Ei, glória a Jesus. Somos eleitos e nada pode anular a nossa eleição. Não é arrogância, mas um denominacional enraivecido, ele disse pelo telefone, falando comigo, senhor, fique sabendo que eu sou um candidato do reino do céu. Eu disse, o senhor está muito atrasado, o senhor é candidato ainda, eu já fui eleito desde a fundação do mundo. Efésios 1:4, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Aleluias! E ninguém pode anular essa eleição. Anula nada. Não anula. Eu quero ver qual o diabo que anula essa eleição. Às vezes você escuta aí de vez em quando, houve fraude na eleição em tal lugar, foi anulado, tem que fazer nova eleição. Eu quero ver qual o diabo que anula essa eleição divina. Nada anula.
Se você pecar, Deus te perdoa. Se você cair, Deus te levanta. Se você sair da igreja, Deus te traz de volta. Nada anula essa eleição. Você é eleito, terminantemente o eleito de Deus. Oh, glória! Romanos 8, 29, porque os que dantes conheceu, também predestinou. Oh, gente, como que a coisa está boa, a matéria está boa, o assunto está bom, o clima está bom, o Espírito de Deus nos envolve, aleluias. E eu sei, igreja, que cada pessoa aqui tem coisas que não são dignas de elogio. Eu tenho algo contra mim, você tem algo contra você, mas Deus te escolheu. Aleluias. Deus te ama. Outro dia eu estava pregando o caso de Elcana, Penina e Ana, no tempo que a poligamia era legal, no Velho Testamento. Elcana tinha duas mulheres, Penina e Ana. Penina dava filhos para Elcana, Ana não, amargurava o problema da esterilidade. Só que tem uma coisa, Elcana gostava mais de Ana. Aleluias. Ela tinha algo contra si, mas Elcana gostava dela. A outra então, sentindo o despeito de ver o marido gostando mais da outra, cutucava a ferida dela. Às vezes a pessoa já tem o suficiente contra si, não precisa cutucar a ferida dela não. Ore por ela. Ela já tem o suficiente contra si. Às vezes ela está lutando contra uma coisa, para vencer uma coisa, e a outra ainda fica lá, eu sei isso, você faz isso, você é aquilo. Ore por ela. Aleluias. Penina dizia, que você é o quê? Você é a minha amada dele, aquele dia. Você não é mulher nem para lhe dar um filho. Mas Elcana amava ela, gostava dela. Jesus ama nós do jeito que nós somos. Como canta o irmão Lucas, Pai, e eu sei que tu me amas como eu sou, nem por isso eu aproveito para pecar. Jesus te ama. Você tem problema, mas Jesus te ama. Você tem fraqueza, mas Jesus te ama. Ele te escolheu. Aleluias, glória a Deus por isso. Não são os cheios de capacidade, de condição, são ventres estéreis que trouxeram filhos maravilhosos. Foi o ventre estéril de Ana que trouxe Samuel, de Isabel que trouxe João Batista, de Sara que trouxe Isaque, da esposa de Manoá que trouxe Sansão. Foi a vara seca de Arão que reverdeceu. Nós não tínhamos condição, mas Deus nos capacitou. Deus nos capacitou, Deus nos escolheu. Israel tinha coisas que não eram dignas de elogio. Inclusive Balaque estrategicamente levou Balaão para ver a retaguarda carnal de Israel. E Balaão olhou para a retaguarda de Israel, mas Deus olhava através da eleição. Israel tinha a coluna de fogo, Israel tinha a rocha ferida, Israel tinha a serpente de bronze, Israel tinha o maná que caía do céu. Nós temos a mensagem do profeta, nós temos o Espírito Santo, nós temos a revelação, nós temos a palavra de Deus. Oh, glória. Isso certamente está muito te ajudando. Vamos continuar com mais algumas matérias. Oh, glória a Jesus.
Uma certa vez eu fiz uma campanha em Manaus, e um movimento denominacional enraivecido passou na frente do local, espalhou folhetos, a doutrina da semente da serpente desmascarada, chegando a dizer que a semente da serpente vem da mitologia grega. Semente da serpente não vem da mitologia grega. Semente da serpente vem lá de Gênesis. É revelação. Mas essa revelação enraivece Satanás, revoluciona o inferno. Por isso que o diabo não gosta do Brana, viu? Porque Deus mostrou isso para o irmão Brana. Deus mostrou isso. Satanás queria, mas queria mesmo ter um filho, introduzir-se na raça humana. Só que ele não tem o poder que Deus tem. Quando Deus quis trazer um filho, Deus não precisou de concurso sexual. Deus tem o poder criador. Deus mandou Gabriel a uma virgem em Nazaré e disse: salve Maria, você vai conceber. Ela disse: mas eu não conheço varão. Deus disse: mas é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Você vai ser pregador, mas eu não tenho seminário. É o Espírito Santo que virá sobre ti. É Deus que te capacita. É Deus que capacita. É Deus que capacita a igreja. Oh Jesus. E Deus disse em Gênesis 3, versículo 15: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Então a serpente tem uma semente, a mulher tem uma semente. A semente da mulher é Cristo. Cristo é o autor da vida. Deus enviou seu filho nascido de mulher, Gálatas 4:4. A semente da serpente foi Caim. Essa raça que veio espiritualmente de Satanás. Vejam bem, Jesus em São João 8:44. Oh Jesus foi claro. Aqueles religiosos cheios de ufanação, Jesus disse: vós tendes por pai o diabo. Ele foi homicida, as duas origens. Espiritualmente filhos do diabo, carnalmente quem foi homicida? Caim. Do maligno, semente que Deus não plantou. Mateus 13, a partir do versículo 37. Mas Deus vai arrancar essa semente, Deus vai arrancar essa planta. Mateus 15:13. Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Revelação de Deus. Agora você vem espiritualmente de Deus, carnalmente você vem de Adão. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. E não tem como mudar isso. Não existe exílio. Você pode dar as costas para a igreja e lá para o mundo. Você é filho de Deus lá no mundo. Você pode ir lá para o chiqueiro de porcos, para o campo apacentar porcos. Você é filho de Deus lá. Oh Jesus. Você vai cair em uma situação para se lembrar da casa de teu pai. Oh Jesus. Isso é revelação. Isso é a palavra de Deus. A Escritura diz assim: examine-a e você constatará que é assim. Vamos para uma outra matéria. Isso muito nos interessa. O arrebatamento da igreja.
Ô irmãos, nós estamos vivendo os últimos momentos. Estamos vivendo, o próximo passo de Deus é o arrebatamento. Próximo passo de Deus. Eu estou aqui com a mensagem, os ungidos dos últimos dias. Existe grupo por aí querendo dizer, ou dizendo, que eles deram um passo e que nós ficamos para trás, chegando a dizer que eles são da terceira e nós somos da segunda. Eles são muito atrasados, gente, ignorantes espiritualmente. Terceira puxada não é coisa nova não, gente. Eles arranjaram isso aí, é motivo para se faccionar, para dizer que é diferente de nós. Nós já aceitamos a mensagem na terceira puxada. Você quer ver aqui os ungidos dos últimos dias? Parágrafo 262. Não quando ele começar, mas quando declarar a sua mensagem. A primeira puxada foi cura, segunda puxada profecia, terceira puxada abertura da palavra, os mistérios revelados. Não há ordem mais superior para revelar a palavra do que profetas, mas a única maneira do profeta poder ser vindicado é pela palavra. E lembre-se, a terceira puxada foi a abertura dos 7 selos. Quer dizer que os selos para eles foram abertos agora? Estão atrasados, hein? Para nós os selos foram abertos em 63. Para eles foram abertos agora. Depois que o Mombrana se foi, partiu, aí quem será que abriu os selos para eles? Teve um outro? O nosso profeta revelou os selos por comissão direta de Deus em 1963. Nós estamos na terceira puxada. É certo que ela tem o seu desdobramento, inclusive o poder da palavra falada, que nesta noite a igreja vai ouvir uma mensagem titulada Autoridade de Filhos. Você como filho, falando a palavra de Deus. Oh Jesus, eu não sei sinceramente como há pessoas que põem a igreja dentro da tribulação. Em Isaías 57, Deus diz assim: perece o justo e não há quem considere isso. Os compassivos serão tirados antes que venha o mal. Deus tira o justo antes que venha o mal. Deus tira a igreja antes que venha a grande tribulação. Oh Jesus, igreja, nós estamos no lugar seguro. Nós estamos no lugar seguro. Não há um povo mais seguro do que nós. Quero que a igreja guarde isso. Eu sei que Noé não é um tipo da noiva, mas ele estava no lugar seguro. Estava. Eu li uma vez algo escrito assim: amadores construíram a arca, profissionais construíram o Titanic. Onde você estaria mais seguro? Dentro da arca ou no Titanic? Comenta-se até que o Titanic carregava um desafio. Titanic, nem Deus pode afundá-lo. Agora a arca podia carregar esse desafio. Noé podia escrever um letreiro lá: arca, nem o diabo pode afundá-la. E não afundava mesmo. Não afundava mesmo, porque era o meio provido por Deus. Aleluia! Glória a Deus! Obrigado. São os paradoxos de Deus, gente. São os paradoxos de Deus.
Deus manda Noé fazer a arca de uma madeira esponjosa. Paradoxo de Deus, mas é isso que Deus faz mesmo. Deus não pegou Miss Jerusalém, pegou uma moça de uma cidade inexpressiva chamada Nazaré. Deus não pegou o filho de Jessé mais sábio, pegou o pastorzinho lá do campo, que se tornou o maior rei de Israel. É o paradoxo de Deus. Deus pegou Gideão, o menor da casa de seu pai. É o paradoxo de Deus. Aleluia. Deus não falou para Josué fazer escavações para os muros de Jericó cair, mandou tocar trombeta. É o paradoxo de Deus. Tocar buzina de carneiro, o povo gritar. Jesus não nasceu num berço de ouro, foi numa manjedoura. É o paradoxo de Deus. Deus não escolheu um teólogo para os nossos dias, escolheu um semi-analfabeto, o William Marion Branham, para trazer a maior mensagem. É o paradoxo de Deus. Aleluia! Oh, graças a Deus. A arca tinha que ser betumada, e era betumada. Na mensagem consolador, irmão Brana fala que eles batiam os galhos, saía aquela resina e penetrava naquela madeira, e depois que aquilo se solidificava, nem prego não entrava ali, entrava nada. Jesus foi batido no Calvário, e a vida saiu dele, e a vida veio e entrou na igreja. A vida veio e impermeabilizou a igreja. Ele foi, mas voltou. Oh, maravilha! Ele foi, mas antes dele ir, ele disse em São João 14:18: não vos deixarei órfãos. Vocês não vão ficar sem pai, vocês não vão precisar de padrasto. Eu volto. E subiu. E quando ele subiu, Salmos 24, os anjos que o recepcionaram gritaram: levantai, portais eternos, porque o Rei da Glória está chegando. Os de lá perguntaram: quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Aleluia. Aí ele entrou, assentou-se no trono da intercessão, e o Espírito que estava nele veio para estar na igreja. Aleluia. É a vida de Cristo na igreja. É Cristo em você. Você é um pequeno Messias. É Cristo. Aleluia. Irmã, Cristo aqui não tem boca a não ser a tua, não tem olhos a não ser os teus, não tem mãos a não ser as tuas. Por isso, onde você olhar, Cristo é olhando. Onde você pegar, Cristo pegando. Onde você pisar, é Cristo pisando. Quem você abraçar, é Cristo abraçando. É Cristo na igreja, é Cristo no povo, é Cristo em você agora. Olhe um para o outro, aperte a mão do outro. É Cristo, Deus, Cristo na igreja. Fique em pé, igreja. Poderia o conjunto ou alguém cantar um hino, enquanto nós vamos dar uma oportunidade? Tem alguém aqui nesta manhã que por um motivo ou outro afastou-se da igreja e deseja voltar para a casa do Pai? Talvez você esteja pensando: pastor, desejar eu desejo, mas eu não tenho força. Venha sem força. Da fraqueza você tira força. Venha para o altar. Você que está afastado, afastada,
Venha em nome do Senhor Jesus. Você que quer ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, vem aqui na frente para me orar por você. Oh, glória a Deus. Cante conjunto. Oh, glória a Deus. Tem mais alguém que deseja voltar? Venha. Olha as pessoas chegando. Venha aqui no altar. Pode chegar. Por essas pessoas. Oh, glória a Deus. Dê um abraço no teu irmão, de todo o teu coração, de toda a tua alma. A igreja se assente. Eu gostaria de, antes de passar para o pastor Adalto, dar uma pequena palavra, usando duas mensagens do irmão Branham.
Eu me lembro uma vez, o pastor Adalto disse no plenário nacional, que depois que certos espíritos foram importados, porque vocês sabem o que Deus tem feito em nossa nação, através do ministério abençoado, vindicado do pastor Joaquim Gonçalves pela Rádio Universo, que expandiu a mensagem no Brasil. E Deus levantou um companheirismo aqui, do qual, pela misericórdia de Deus, nós fazemos parte. Aí surgem espíritos na tentativa de faccionar, de tirar ministros, de fazer grupos. Às vezes ministros faccionados, tentando fornicariamente, trabalhando na cabeça de membros que estão posicionados ao lado do seu pastor. Fique ao lado do seu pastor. Fique ao lado do seu pastor. Não dê ouvido a nada a não ser ao que Deus tem falado através dele. Escute o que o Mombrana fala na mensagem A Igreja e Sua Condição, parágrafo 61. Então, a primeira coisa que você sabe, quando você começou fazendo essas coisas o quê? Começa a dar ouvido a isso, dar ouvido àquilo, e visitinhas, e atendendo telefonema de certos espíritos, você começou a deixar cair as barras, você começou se comprometendo com cacarejos. Nós não somos galinha, nós somos águia. Aleluias. Então certas facções, e alguém dizendo, você sabe, o pastor é assim, assim, o diácono é assim, assim, e você dá ouvido a isso? Essa é a razão pela qual você tem tantos problemas. É porque você tem escutado ao diabo, ao invés de escutar a dócil pomba, o Espírito Santo, a pomba de Deus, que lhe conduziria, lhe guiaria, lhe amaria e lhe abençoaria. Fique ao lado do seu pastor. É a recomendação do irmão Brana. Na mensagem Cristo Mistério de nos Revelar, ele diz: fique ao lado do seu pastor, porque ele, sendo seu pastor, merece seus respeitos. Esse espírito tenta jogar membro contra seu pastor, fazer prosélito, facção, tirar pessoas que estão bem posicionadas. Mombrana diz na mensagem respeito, parágrafo 165, se você não pode respeitar o homem, respeite o ofício que ele ocupa em Deus. Eles não têm respeito por nada, pelo homem, pelo ofício. A arma principal que eles usam é a difamação. É a arma principal deles, é a difamação. Nós não difamamos vida de ninguém. Nós temos coisa boa para dar para o nosso povo. Nós temos alimento, nós temos a palavra. Aleluias. Então o profeta disse: se você fala contra o seu pastor, critica ou ridiculariza, como esse pastor alguma vez poderá fazer algo por você? Ele não pode fazer. Eu não digo essa igreja, porém eu quero dizer as igrejas que eu tenho visto. Você tem que amar seu pastor, você tem que saber que ele é um ser humano, tem lutas, tem fraquezas, todavia Deus tem feito ele o seu pastor, e se você o respeita em seu coração como servo de Deus, Deus lhe respeitará por fazer isso, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu creio que à tarde será outro estrondo de Deus.